coisas. Olha só, trocam essas coisas por todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou as demais, serão acrescentadas. E a pessoa falou: então eu vou buscar o reino de Deus, porque todas as coisas vai ser bom para mim, vai vir para a minha vida. Só que não é isso que a Bíblia está dizendo. Mateus 6,33 não está prometendo riqueza para ninguém. A teologia da prosperidade usa-se esse versículo, mas biblicamente não. Jesus falou: essas coisas serão acrescentadas, essas coisas, não as demais, não todas. Essas, quem estuda português, ele sabe muito bem mais do que eu. Estas se refere àquela que está antes do que foi falado. Do que Jesus está falando antes? Alimento, vestimenta e bebida. Jesus pode dar riqueza para ele? Exatamente, ele pode dar riqueza. Só que não é o que está prometendo em Mateus 6,33. Amém? Amém. Por exemplo, precisamos tomar cuidado, queridos. Muitos esperam carros importados, casas, baseados nesse versículo. Aí eu coloquei as referências aí, queridos, de Agur, né? De nem riqueza, nem pobreza. Outra coisa que temos que tomar cuidado, queridos, que versículos isolados. Como eu disse, o papagaio repete o que fala, né? Que é distorção de versículo. Ou seja, a pessoa que reproduz aquilo que ele ouviu, alguém ouviu, um pregador que ele não falou, mas falou errado também. Temos que ser padeiro e não apenas um vendedor de pão. Se alguém ouviu uma mensagem, como já ministraram algumas mensagens minhas por aí, fizeram as bagunças, depois a pessoa me disse. Por quê? Reproduziu sem estudar, sem refletir. Ouviu hoje, onde eu ministrei, pregou à noite. Ouviu à tarde, pregou à noite. Não estudou, não refletiu. Temos que ser padeiro, porque o padeiro ele faz o pão, ele amassa a massa, ele assa no fogo, ele prepara o seu sermão, a sua mensagem. Agora, o vendedor de pão, ele vai vender, sai soltando pão, sai reproduzindo. Então, cuidado com versículos isolados. Por exemplo, Filipenses 4,13 diz o que? A teologia da prosperidade gosta desse versículo, porque ela diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na teologia da prosperidade, alguém usa isso aí. Aí a pessoa diz: você tem poder, você pode ter tudo, ter casa, carro, avião, fazenda, você pode todas as coisas. Só que o mesmo Paulo diz no versículo 12 que ele aprendeu a contentar com aquilo que ele tem. Pronto. O que vim, amém. O que não vim, amém. Eu estou contente com tudo. Eu passo necessidade de desapassar, eu passo. Eu aprendi. Então o quê? Pegar esse versículo Filipenses 4,13 é um versículo isolado. Temos que tomar cuidado. Alguém lê para mim aí, Jeremias 31, 3 e 4, olha só. O que faz, inclusive, um versículo isolado? Uma pessoa chegou em mim, às vezes, e disse: esse negócio você está ensinando em igreja, isso não pode ensinar, você não precisa ensinar ninguém mais não. Ele pegou esse versículo e disse para mim, ali no Facebook, Jeremias 31, 3 e 4, lê para mim. 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor: pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Aí, ó, ele pegou esse versículo e falou que eu não preciso ficar ensinando a igreja. Porque ele está dizendo: não ensinará cada um a seu próximo. Mas é um versículo isolado, é um outro contexto. Falando sobre a nação de Israel.
versículo isolado. Lembra em 1 Coríntios 15, 18? É versículos isolados. Lembra para mim aí, quem encontrou já lembra? 1 Coríntios 15, 18. Vou pregar nesse versículo hoje. Olha só o que faz um versículo isolado. O que está dizendo aí? Lê bem forte. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram, perdão. Lê para mim outra versão, alguém. Também os que dormiram em Cristo Olha só. estão perdidos. E também os que dormiram em Cristo. estão o quê? Perdidos. Eu posso pregar aí ou não? Sim ou não? Não. Posso, mas eu tenho que analisar o contexto. Eu não posso pregar só nesse versículo, sem analisar o contexto. Mas, por que estão perdidos? Porque Jesus não ressuscitou. E aí vai falar. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Os que dormiram em Cristo estão perdidos, por quê? Se Jesus não tivesse ressuscitado, versículo para frente, para trás, vai explicar. Então, eu não posso pegar esse versículo e fazer uma doutrina baseado somente nesse único versículo, sem analisar o contexto. Uma vez uma pessoa, abra para mim aí, alguém Cantares 1:2. Cuidado com um versículo isolado, ou você pega de surpresa. Um dia um jovem na agrovilha, ele foi pego de surpresa. E ele foi abrir qualquer versículo. Olha, eu tinha uma oportunidade, eu vou abrir esse versículo aqui mesmo. Abra para mim Cantares 1:2. Ninguém tem coragem? Pode ler. Beijei-me ele com os seus beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Ou seja, um versículo em Cantares 1:2 que diz: beije-me com o beijo da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. E ele diz: agradeço por nada, não Jesus. Misericórdia, Jesus. É versículo isolado. Eu tinha que explicar isso aí. Ler mais alguns contextos. Aí fala do relacionamento de Salomão e de Cristo com a igreja, desejo de contato, tem de contato. Outro versículo isolado, 1 Coríntios 14, 34. 1 Coríntios 14, 34, lê para nós. As mulheres sejam caladas nas igrejas. Olha só, gente, vou uma briga hoje. Lê de novo. Olha só, mulheres. As mulheres sejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Amém. Eu posso pegar esse versículo aqui, fazer uma pregação só nesse versículo, sim ou não? Não. Se eu for pregar isso aqui hoje, eu vou uma briga. As mulheres estejam caladas na igreja, você não é para falar. Lembra do véu que eu falei? Tem que analisar os contextos. Analisar o. Paulo não fala isso em outra carta. Por que eu falo? Porque um dia eu estava com você, na nossa porta, na época do porteiro, e uma pessoa saiu, que a nossa missionária Márcia ia pregar, e ele era cristão. E ele falou: vou embora. Mulher não pode falar na igreja. Baseado nesse versículo, ele fez um equívoco. Só que é um versículo isolado. Por quê? Por quê? O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma bagunça, né? Porque as prostitutas se convertiam, elas vinham para a igreja, e as prostitutas no templo, lá, Deus Afrodite, as prostitutas, elas tinham o poder de manipular com a fala, elas falavam, comunicavam, persuadiam as pessoas, e elas achavam que o que ela fazia lá nos tempos pagãos, ela podia fazer dentro da igreja, conversar, ficar conversando, fazendo o que elas querem. E Paulo vai ensinar: não quero que falem mulheres na igreja, interrogue os seus maridos em casa. É versículo isolado. Outro versículo isolado na Bíblia, Salmo 14, verso 1. Outro já abre aí, 1 Timóteo 5, 20. São versículos isolados. Salmo 14, 1.
que diz no Salmo 14:1? Disse o Disse? o seu coração, não há Deus. Não há Deus. Aí tem. Se o ateu quiser falar, Deus não existe, eu vou provar na Bíblia, está aqui. Ó. Não há Deus. Deus não existe. Por quê? Toda heresia que sai da onde? Sai da Bíblia. A heresia não sai do Alcorão, não sai da Bíblia. Por que ele só tira da Bíblia as heresias? Por que não tira de outro lugar? Por que não tira de Platão, que é um livro muito antigo, fala muita coisa, nem sabe se é verdade, eles não tiram. Mas quando é a Bíblia, não, isso não está certo, não, está errado. Por quê? Todas as heresias saem da onde? Da Bíblia. Eles tira da Bíblia Sagrada. Outro versículo isolado, 1 Timóteo 5:20. Aos que pecarem, repreendam-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aí está dizendo que aos que pecarem, repreendam na presença de, para que os outros sentem temor. Se você analisar o contexto aí, porque alguém pode dizer, tem que repreender público. Você vai ver, ele está falando para os presbíteros. Olha o contexto e vai ver. Na presença de todos os outros. Para que os outros sintam temor e não venham pecar mais. Então o importante é tomarmos cuidado. Quero ler outra reflexão de não ser versículos isolados. Toma cuidado com caixinha de promessa. Nossa Suzana trouxe um testemunho aqui muito bom. Mas caixinha de promessa tem caixa de bênção. Isso foi uma estratégia que Deus entregou para ela. Né? Que Deus entregou para ela. A revelação plena está na palavra. Porque lá na caixinha de promessa não tem condição. Olha só. Isolamento versículo. Alguém? Vamos supor, nada contra quem faz isso. A pessoa, vou ver o que Deus tem para mim. Nada contra quem faz isso. Nada contra, mas às vezes vai vir aqui uma coisa que eu não quero. O pastor Joel estava em viagem e interior de São Paulo, ele disse que é muito arriscado. E ele disse, irmão, eu não vou não. Aí o irmão falou, não, vamos pastor, vamos. Dá para ir aí. O pastor Joel falou, não meu filho, é muito arriscado essa viagem. Então tira uma palavra. E ele tira você aí uma palavra. Aí caiu lá em Lucas 22. Hoje estarás comigo no paraíso. Meu filho não deixou essa viagem lá. Por quê? Tomar cuidado desse negócio de tirar uma palavra. Nada contra, mas às vezes pode vir o que eu não quero. Né? Olha só, o cuidado de Deus. Vamos tirar e mostrar aqui onde é que está. Eu quero 4 pessoas, só para nós entender versículos isolados, o que pode fazer. Isaías, abra para mim, Mateus 27:5. E Wanderson, abra para mim, Lucas 10:37, vai em seguida. A Emily, abre para mim, João 13:27. Nosso irmão Matias, abre para mim, Lucas 6:46. Vamos em ordem, amém? Porque a pessoa diz, não quero descobrir, quis tirar uma palavra e colocar o dedo em cima daquele versículo, para descobrir qual seria a vontade de Deus para a sua vida. Quero descobrir a vontade de Deus. Né? Então, trouxe uma palavra que nos levou a refletir, porque pegou versículos isolados. A pessoa quer descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quem é a primeira lei? Isaías, Mateus 27, versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se forcar. Judas, então, retirando, foi-se Forcar. Já pensou? A pessoa fala, vou tirar uma palavra e cair nessa palavra? E Judas retirou-se e foi o que? Quem é o segundo agora? Ivanilson? 10 e terceiro. Parte B só parte B, lá no finalzinho.
vai. Vai e faz da mesma maneira. Ou seja, a pessoa fala, então eu li, eu não vou se contentar, vou tirar mais uma palavra. Ele leu lá Mateus 27, 5, e Judas foi sim, foi. E aí está dizendo o quê? Vai. Vai e faz da mesma maneira. Opa, então Deus está querendo que eu se importe. Deus está querendo que eu se importe. Aí vai aí, lê agora. Vamos ler de novo uma palavra. Deus está errado? Não pode. Leia aí. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes? Faz-o depressa. Ou seja, é agora que eu vou fazer. Eu tirei aqui, mandou se enforcar. Aqui, mandou o quê? Fazer a mesma coisa. Aí lembra o 3:27, a parte B. O que está dizendo aí? A parte B. Disse, pois, Jesus: O que fazes? Faz-o depressa. Então daí ele tem que se matar logo, depressa. Aí vai no Matias, vai em Lucas 6:46. Então ele fala, então eu vou confirmar. Deus não pode fazer isso aí, então eu vou confirmar isso aqui. Lucas 6:46, rápidos. E por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? E por que me chama Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu digo? Então o que ele entendeu então? Que Deus estava mandando ele se enforcar? É o que? Versículos e? Isaías falou, Judas foi se enforcar. Vai e faz da mesma. M. Vai e faz logo depressa. Matias, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então vai logo se enforcar. É versículos e? Então você faz uma besteira. A Bíblia interpreta assim mesmo, como diz Martinho Lutero. Princípios de interpretação, página 6. Princípios gramaticais, é preciso entender isso. Estágios para um método. Primeiro, o que diz o texto? O que esse texto diz? O que quer dizer esse texto? Terceiro, aplicação. O que quer dizer para nós? Vamos entender isso. O que isso quer dizer para nós? Por exemplo, vamos pregar uma palavra. O que isso significa para mim hoje? É estágios. Segundo, interpretação histórica, literária, contexto em que os livros foram escritos, autor, ocasião, quando, quem é, o destinatário, aonde. Precisamos entender tudo isso. Se é figurado ou é simbólico. Por exemplo, parte 2, tem coisas que é símbolo e tem coisas que é alegórico. O que é alegoria? Né? Vocês vão vir aí há pouco tempo aí, os carros se quebrou aí, os carnaval se quebrou aí, quebrou-se os pedaços. Então veja que aquilo é o que? Aqueles carros ali é o que? Uma alegoria. É só uma ilustração, uma imagem que eles estão fazendo. Então o que é uma alegoria? É uma ilustração de alguma coisa. E ali não é coisa boa, né? Então, alegoria é o que? É uma figura de alguma coisa. O que aquilo significa? Por exemplo, o corpo é uma figura. Os católicos, eles creem na doutrina da transubstanciação. O que é isso? Quando pega ali os elementos das velhas, a oração, aquele pão se transforma literalmente no corpo de Cristo. Literalmente. Ou seja, eles aplicam aquilo como algo literal. E não é literal. Não é literal. O corpo é o que? É uma figura do corpo de Cristo. Isso foi adotado no quarto concílio luterano, lá em 1212, e aceitou no concílio de Trento em 1551. Ou seja, essa é a ideia da transubstanciação. Por exemplo, página 6. Cuidado, queridos, com linguagem polissêmia. O que é linguagem polissêmia? É quando uma palavra, ela é única, mas ela tem vários sentidos. Poli quer dizer vários, né? Já entenderam politeísmo, vários deuses. Então, poli é vários. Politeísmo quer dizer é uma linguagem, uma palavra que tem vários sentidos. Por exemplo, castanha. Castanha é fruto ou cor? Depende do lugar que ela está, o contexto que ela está. Quando a Bíblia fala de maçã, lá em Êxodo, as maçãs ali é o quê? Eu sempre achei que era maçã. Quando você vai ver, maçã ali é botões, é os botões ali.
se é cor, se é um fruto ou é cor. Por exemplo, servo. Por exemplo, servo, a palavra servo no grego é todos. Servo, eu preciso analisar, queridos, o contexto que eu estou lendo. O texto que eu estou lendo. Por quê? Porque ou pode ser servo de Deus ou servo do diabo. O que servo está falando aí? Né? Então eu preciso de tudo isso. O contexto está escrito, por exemplo, ali, no contexto servo do diabo. Por exemplo, precisamos respeitar, queridos, o texto. Por exemplo, lá em Isaías 6:8. Aqui enviarei, não está na apostila. E quem há de ir por nós? Ali tem o quê? A quem enviarei e quem há de ir por. Ali tem o quê? Um ponto de interrogar. Então tem que respeitar. Quando é ponto de interrogação é o quê? É uma pergunta. Isaías diz o quê? Eis-me aqui a resposta. Toda pergunta tem que ter a resposta. Isaías então diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Já a pessoa lê direto sem respeitar os pontos de interrogação. Eis-me aqui, aqui enviarei quem há de por nós. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Dá a entender que é só Deus que está falando, mas ponto de interrogação, toda pergunta exige resposta. Tem que respeitar os pontos de interrogação na Bíblia. Quando tem que se respeitar, uma pausa. Né? Então, se é uma pergunta, tem que entender. Certo? Tem que entender, eu tenho que entrar dentro do texto, fazer um drama assim, entrar se envolver no texto. Por exemplo, cego espiritual vai falar do clamor do cego Bartimeu. De repente você vai pregar, você vai falar: e Bartimeu clamou. Que clamor é esse? Que clamor é esse? Entra dentro do texto. Entra dentro, participe. E Bartimeu clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamou. Se ele clamou, ele clamou em voz alta. Mostra a igreja. E ele clamou. Mas Bartimeu clamou. Deus ouviu. Não. Então entra dentro. Por exemplo, gênero literário, carta de Paulo, 1, 2 Timóteo, são cartas pastorais, são ensinos, talvez reunião de obreiro, cartas pastorais, saudação dos evangelhos. Quer saber sobre salvação? Eu vou nos evangelhos. Salmo é o que? Cântico. Precisamos entender, né, sobre isso. Então, queridos, aqui nós vemos até aqui, vamos ter uma pausa para o louvor, aí a gente prepara o louvor, e depois nós vamos continuar, queridos, esse ensino, né? Com esse louvor nós vamos contribuir com o nosso dízimo e as nossas ofertas nessa noite. Você trouxe o seu dízimo,